E em meio a toda a cadeia produtiva que move o mundo, existem setores dos quais é impossível abrir mão, pois são essenciais para a vida. É por isso que foi criada a ABRAVA, a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento. Desde 1962, a ABRAVA representa esses 4 setores, que são fundamentais para a indústria, comércio e serviços, gerando assim milhares de empregos diretos e indiretos e que fazem parte do dia a dia de todos nós. Eles estão por trás da climatização dos lugares que frequentamos e em alguns processos da preservação dos insumos mais importantes, da circulação, renovação e filtragem do ar em ambientes fechados e daqueles momentos de calor e conforto. Além de desenvolver e defender os interesses dos setores que representa, a ABRAVA fomenta a aplicação de boas práticas de engenharia para garantir não só o bem-estar e a qualidade de vida em ambientes internos, mas também a preservação do meio ambiente. Comprometida com fatores como qualidade do ar, economia circular e cadeia produtiva do frio, a ABRAVA conta atualmente com departamentos nacionais que atuam com foco em demandas específicas, mas sempre levando em conta a saúde, a segurança e o bem-estar. E comissões de estudos multidisciplinares se reúnem para o desenvolvimento de normas e políticas para o setor. Fórum multidisciplinar para discussão a respeito de requisitos mínimos de níveis de eficiência energética para equipamentos do setor AVACR. O Comitê de Mulheres da ABRAVA tem por objetivo ser referência para as profissionais do setor AVACR e a missão ser um fórum de discussão sobre a atuação feminina nos setores representados. Atua com o objetivo de orientar o setor AVACR em relação aos impactos das revisões das ERs nas empresas e oportunidades para os setores representados. Tem como missão definir padrões, classificações e procedimentos para o tratamento de águas por meio de disseminação de informações que atenda aos fabricantes, tratadores e usuários do sistema de AVACR em todo o território nacional. Busca e incentiva parcerias por meio de seus convênios nacionais e internacionais, também é uma das missões da ABRAVA. Quer saber mais? Visite nosso site, ABRAVA, desde 1962, representando setores essenciais para a qualidade de vida. Pessoal, boa tarde. Obrigado por estarem prestigiando esse evento. Quero aqui fazer um agradecimento. Aqui que eu tenho que ficar, né? Sempre desse lado. Já quero fazer um agradecimento aqui para o Ronaldo, para a nova técnica editora, que há décadas vem mantendo essa parceria com a ABRAVA e sempre ajudando, difundindo, divulgando aquilo que a gente tem como o maior bem, o maior objetivo nosso, que é o desenvolvimento tecnológico e apoio para as empresas, para os profissionais do setor, que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico e às boas práticas tecnológicas. A ABRAVA foi fundada, como no vídeo vocês já ouviram, há quase 23 anos atrás. Nasceu por interesse do comércio, que acontecia naquela época, eram poucos fabricantes envolvidos. Com o passar do tempo, as empresas de projetos, as empresas de engenharia de instalação e manutenção, os fabricantes começaram a se interessar e começaram a participar dessa movimentação também. E foi aí que as coisas começaram a caminhar de uma maneira mais intensa. Nós somos uma associação de empresas, não uma associação de profissionais. Isso faz uma diferença razoável, bastante significativa por conta da atuação e como a gente desenvolve as nossas atuações. Porque vocês viram no vídeo, nós temos várias ações acontecendo em diversos segmentos diferentes. Nós temos toda a cadeia de valor do setor AVACR, ou seja, manufatura, distribuição, prestação de serviço que diz respeito a projetos, manutenção, instalação, comércio, também academia, faculdades, escolas de engenharia, escolas técnicas, escolas de tecnologia, fazem parte do nosso portfólio de associados que vem contribuindo de uma maneira bastante intensa com as nossas atividades. Vocês vão ver que eu vou pular vários slides, porque já foi relatado, muitas dessas argumentos já foram relatadas, já foram apresentadas no vídeo. Nós temos uma estrutura
que é o Conselho de Administração, é formado por 27 membros. Nós temos o Conselho dos Presidentes, o Conselho Fiscal, o Conselho Consultivo, 11 diretorias, 14 departamentos nacionais, e cada um daqueles departamentos é que trata dos assuntos específicos das empresas que são relacionadas com aqueles setores. Houve uma mudança da gestão recentemente, e a gestão atual da empresa, da associação, do Estado, fundamentando as nossas atividades em 3 pilares. Os 3 pilares são pilares bastante reconhecidos, bastante falados no nosso setor, não só no Brasil, mas internacionalmente também, que são relacionados com a segurança alimentar, descarbonização e qualidade do ar interno. A qualidade do ar interno é o objetivo final de todo o sistema de climatização. Quando a gente fala em segurança alimentar, nós vamos focando principalmente, assim, de uma maneira mais significativa, que diz respeito à refrigeração industrial e comercial. Poxa, mas refrigeração só para as questões alimentares? Não. É que isso aqui é mais simbólico, é uma maneira mais genérica de se referir àquilo que está relacionado com a refrigeração. A propósito, nós fizemos um workshop ontem, na Fiesp, lá em São Paulo, voltado para a refrigeração industrial e refrigeração comercial. E eu fiz um comentário lá que foi o seguinte: os primeiros relatos que se tem sobre sistema de refrigeração são de 1748, em Glasgow, no Reino Unido. Foi lá que se tem o primeiro registro de algum sistema de refrigeração que foi manipulado de uma maneira para a conservação de alimentos. Ar-condicionado foi inventado pelo Willis Carey em 1902, pelo menos o primeiro equipamento foi patentado dessa maneira. Então, houve um comentário assim, de brincadeira, que o ar-condicionado é um dos segmentos que a refrigeração atende. E não deixa de ser verdade. E se você não tem refrigeração, você também não tem ar-condicionado, uma coisa depende da outra. E uma outra coisa que eu costumo dizer é que refrigeração e ar-condicionado é bom, e junto com a refrigeração, os dois são imprescindíveis. Hoje em dia você não vive no ambiente, você não faz, não desenvolve suas atividades se você não estiver ligado ou com refrigeração ou com ar-condicionado. Então, voltando aqui, quando a gente fala de segurança alimentar, nós estamos focando em refrigeração alimentícia, data centers, processos industriais, processos produtivos de uma maneira geral. Quando a gente fala em descarbonização, isso é um termo genérico, que está sendo muito utilizado pelos países da Europa, Estados Unidos, Ásia, que diz respeito ao quê? Descarbonização. No hemisfério norte, você tem muita geração de energia elétrica a partir da queima de carvão, a partir da queima de óleo. Então, quando eles falam em descarbonização, é deixar de utilizar sistemas que queimam produtos fósseis e passar a utilizar o quê? Eletrificação. Sistema de eletrificação. Geração elétrica gerada por fontes renováveis. Então, esse termo genérico de descarbonização, se vocês já estão ouvindo, vocês vão ouvir muito daqui para frente. Por conta disso. A descarbonização significa isso. Substituir a fonte de energia, de geração de energia, para sistemas elétricos renováveis. Geração de eletricidade que você possa ter uma geração renovável. Okay? E dentro desse aspecto da descarbonização, o que entra também? A questão dos fluidos refrigerantes. O uso adequado dos fluidos refrigerantes. Nós estamos passando por uma fase bastante interessante, onde você tem vários processos, principalmente na refrigeração, que utilizam fluidos refrigerantes diferentes. Você não tem um único fluido refrigerante ou dois, como era há 30 anos atrás, que era o R22, R12, R11. Hoje não, você tem vários tipos distintos de refrigerantes aplicáveis para cada destinação adequada, para o melhor rendimento do sistema dos equipamentos. Então a descarbonização engloba tudo isso, tanto as fontes de energia renováveis, quanto as questões relacionadas com fluidos refrigerantes. E, por consequência, o que está implícito nisso aqui? Eficiência energética dos sistemas e dos equipamentos. Dependendo do fluido refrigerante que você utiliza os equipamentos de operação, você pode ter uma eficiência melhor ou a ser melhor desenvolvida. E no que diz respeito à qualidade do ar interno, só para reforçar, é tudo aquilo que está relacionado com o resultado final da qualidade do ar, que é o processo de projeto, instalação, operação e manutenção. Aí a gente já faz uma relação com o PMOC, né? Plano de manutenção, operação e controle.
Você não consegue ter um sistema operando corretamente se você não tem uma manutenção adequada, e você não tem uma manutenção adequada se a instalação não foi bem feita. E uma instalação bem feita, ela nasce aonde? Do projeto. Então, é uma sequência lógica dos fatos e que vai resultar no objetivo final, que é a qualidade do ano interno. Aqui estão os 14 departamentos que a Brava tem, os 6 comitês que atuam também de uma maneira horizontal. Os profissionais que atuam nos comitês, eles podem pertencer a empresas associadas da Brava ou não. É normal a gente convidar pessoas que tenham alguma expertise em algum assunto para participar dos comitês também. Os vários departamentos que nós temos de apoio de atividade e tudo mais, aqui começa alguma coisa mais característica da nossa atividade. O evento mais importante que a gente vem realizando, os eventos mais importantes, é o Congresso e a FEBRAVO, que acontece a cada 2 anos, normalmente no mês de setembro. Vocês estão todos convidados. Esse ano acontece no mês de setembro, a partir do dia 12 de setembro, 12, 13, 14 e 15 de setembro, São Paulo Expo. Com Brava tem inscrição, FEBRAVO você faz inscrição, mas entra sem nenhuma dificuldade, e é onde que a gente realiza os eventos mais importantes. Junto com esses eventos, a gente realiza uma conferência, ou às vezes um seminário de tratamento de águas, questões relacionadas com a qualidade do ar, encontros nacionais de projetistas, e tem outras atividades que são relacionadas com o nosso setor que a gente vai desenvolvendo simultaneamente. Temos vários acordos internacionais e nacionais. São mais de 60 acordos formais que nós temos com as principais entidades nacionais e internacionais. E aqui a gente puxa como exemplo, acho que muita gente conhece, a ARI, a CEPOM, que é europeia, e por aí vai. Né? Coreia, a SMACNA, que é americana, e vários acordos aqui no âmbito nacional, a BNT, a Abralemp. A BNT eu já falo daqui a pouco, com mais detalhes para vocês. Conselhos regionais de engenharia, conselhos regionais de química também, academia, como já tinha comentado antes, Instituto de Tecnologia, por exemplo, FEI, Fundação Educacional Inaciana, que é de engenharia, por aí vai. E vários ministérios, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, PNUD. Inclusive, hoje está acontecendo na Brava uma reunião com o PNUD e o Ministério de Minas, Ministério do Meio Ambiente, para tratar exatamente das questões relacionadas com a qualidade do ar, relacionadas com a eficiência energética. Vai acontecer entre hoje, amanhã e sexta-feira. O PNUD e o Ministério do Meio Ambiente procuram normalmente fazer as consultas públicas lá na Brava. É uma parceria bastante interessante que nós temos com eles. Aqui começa aquilo que eu gostaria que vocês assimilassem. Os desafios e oportunidades do nosso setor. A gente fala muito do PMOC, o PMOC ficou muito evidente, ficou muito evidente depois da promulgação da lei do PMOC, a 13589, em janeiro de 2018. E isso vem propiciando para os profissionais do nosso setor, atividades interessantes, oportunidades de empreendimento, oportunidades para os profissionais desenvolverem suas atividades, desenvolverem seus conhecimentos. E o que acontece com o PMOC? Qual é a finalidade do PMOC? É tratar de uma maneira adequada de um sistema de ar-condicionado, os equipamentos, para se garantir uma qualidade do ar interno, que é aí, né? Qualidade do ar interno, de maneira adequada, como a gente vem protagonizando, como a gente vem fazendo, baseado nas normas nacionais e nas normas internacionais. Quais são os fundamentos que ligam uma coisa na outra? São essas questões aqui: processos, atualizados de engenharia, desenvolvimento de inovações tecnológicas e as NRs. As NRs são as normativas, as normas regulamentadoras relacionadas com o Ministério do Trabalho, que determinam as formas de contratação e principalmente os meios de desenvolvimento das atividades. Então são princípios que ajudam, que orientam, que norteiam o porquê realizar um PMOC, com o objetivo de ter uma qualidade do ar interno melhor. Agora, isso aqui é o fim? Não. Isso aqui é só uma parte. É uma fase da etapa final, que é a qualidade do ambiente interno. E aqui é Indoor Environment Quality, é a qualidade do ambiente interno. Então, quando a gente fala da qualidade do ar interno, nós simplesmente estamos falando de uma parte daquilo que faz sentido para nossas
nossas atividades fins. Mas o objetivo final é a qualidade total do ambiente, que está dependendo do quê? Das questões relacionadas com a ergonomia, iluminação, acústica, climatização, que é o nosso caso, e, para se chegar aqui, existe o PNQAI. O PNQAI é o Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno. É uma ação desenvolvida dentro da Brava por um dos departamentos, que é o Palindó, que congrega o quê? Todos os profissionais, empresas e outras entidades que têm afinidade com o nosso setor, com o objetivo de garantir esse ambiente interno de uma maneira mais adequada. O PNQAI vem sendo desenvolvido já desde 2018, mais ou menos, isso já vai para, daqui a pouco já vai para 8 anos de existência, e nós temos a parceria com várias outras entidades, aqueles acordos que a gente tem relacionado, que eu já comentei. Seguindo, o que acontece? As oportunidades. Eu queria dar um destaque aqui, não é muito legal a gente ficar lendo, mas eu queria pôr em destaque aquilo que está em amarelo para ser mais objetivo. Data centers. A gente fala muito de inteligência artificial. A gente fala muito hoje de internet das coisas. Tudo hoje tem alguma coisa relacionada com a internet. E a atividade dos data centers é cada vez mais intensa. Tem projetos muito interessantes acontecendo no Brasil. Vocês já devem ter ouvido que o Brasil é, de todos os países em desenvolvimento, é o país mais atrativo para a instalação de data centers. Por quê? Por conta da geração de energia elétrica mais barata do que acontece nos outros países. Então, nós temos aí geração de energia elétrica renovável, nós temos uma facilidade maior que outros países para criar condições de geração de energia elétrica, que é um dos insumos mais importantes dos data centers. Então, preste atenção no segmento de data centers e nos segmentos coligados com data centers, que aí vão aparecer boas oportunidades para o nosso setor. Sem o nosso setor operando adequadamente, o segmento de data centers não vai caminhar corretamente. Outra questão, tudo que aconteceu pós-pandemia mexeu com as cadeias produtivas, com as cadeias de distribuição, e isso vem mexendo com os pontos de distribuição, isso vem facilitando, vem provocando muitas adequações nos segmentos de refrigeração comercial. Isso vem propiciando uma movimentação intensa do segmento e propiciando esses investimentos que eu comentei com vocês. Infraestrutura na construção civil. Por conta das mudanças climáticas, a gente tem percebido que todas as cidades do Brasil, de uma maneira geral, estão criando bolsões distintos, microclimas distintos, onde cada vez mais pessoas se dão conta do uso, do benefício do ar-condicionado. É aí que eu costumo falar, de uma maneira brincando, que ar-condicionado é bom e faz bem. Tem cada vez mais pessoas interessadas em ar-condicionado. Quando eu falei ar-condicionado, não só ar-condicionado central, que é o caso aqui, mas o ar-condicionado residencial, que é o mini split, até mesmo o antigo hack, né, que eu fiz o aparelho de ar-condicionado de janela. Isso vem mexendo com o nosso setor de uma maneira muito intensa. É onde tem aparecido muitas oportunidades. Por quê? Eu faço sempre essa comparação. O maior concorrente do mini split é isso aqui. Quanto dura um celular? Um celular de bom uso, aí, um smartphone? 2 anos? 3 anos? 4 anos você não consegue nem trocar, você já joga no lixo. Um aparelho mini split dura quantos anos? 12, 15. Eu tenho um aparelho split funcionando na minha casa há 17 anos. Claro que depende da instalação, depende das condições climáticas e tudo mais, e custa mais barato do que isso aqui. Então eu costumo dizer que isso aqui é mais barato do que o ar-condicionado, é o maior concorrente que nós temos hoje do ar-condicionado. Por isso que o nosso setor, o Brasil, é uma grande oportunidade para investimentos no segmento de ar-condicionado residencial. E aqui está um comentário. Menos de 20% das residências têm um aparelho de ar-condicionado funcionando em casa. E quando eu não trouxe aqui esses números, mas quando a gente aprofunda esses dados, a classe alta, as classes A e B, que em tese teriam mais facilidade, maior interesse em ter ar-condicionado instalado em casa, normalmente das classes A e B, esse número é um pouco maior. Menos de 1/3, menos de 30%, tem ar-condicionado instalado em casa. Então, o ar-condicionado ainda está por ser desenvolvido de uma maneira mais intensa.
Se a gente considerar que os primeiros mini splits começaram a ser vendidos no Brasil há 30 anos atrás, 1995, nós já temos aí usuários que já passaram pelo segundo, pelo terceiro aparelho, estão indo pelo quarto aparelho. Tá? Então nós já temos no mercado brasileiro, nossa estimativa com a Brava, entre 50 e 55 milhões de mini splits em operação hoje no Brasil. É um mercado maduro. É um mercado que, se ele não crescesse mais, só esses 50 a 55 milhões de aparelhos em operação já garantiriam uma boa quantidade de profissionais de empresas trabalhando na manutenção e na renovação, na troca desses aparelhos. Além de nós termos esse mercado em crescimento ainda, estamos falando de 20%, o mercado ainda tem muito para crescer, nós temos o quê? A base instalada a ser trocada entre 5 anos, 7 anos, 10 anos. Então o mercado de mini split ele só tende a crescer. Qual é o desafio que vai acontecer nesse aspecto? É encontrar profissionais adequados para poder dar conta de tanto serviço que vai vir. Outras questões. Profissionais especializados. Aqui eu faço um break cauteloso e muito incisivo. O nosso setor não tem barreiras de entrada. Em tese, e isso ficou comprovado naquela crise econômica que nós tivemos aí entre 2014, 2015 até 2018, muitos profissionais da área de elétrica, de hidráulica, civil, vieram trabalhar no nosso setor. Bem-vindos. Só que o nosso setor tem normas, o nosso setor tem algum ordenamento, o nosso setor tem uma tecnologia a ser absorvida, a ser entendida para colocar em operação. Não tem nenhum problema de profissionais de outras áreas virem para o nosso setor, desde que se dediquem a entender o funcionamento, que se dediquem a entender as melhorias tecnológicas que vão aparecendo de um ano para o outro. Os aparelhos que são vendidos hoje, 2025, já tem uma evolução, já tem outros fluidos refrigerantes, já tem outra tecnologia, já tem outra automação, diferente do que há 10 anos atrás. Então essa renovação, essa atualização, ela é necessária, ela é imprescindível. Então o que eu sempre digo, profissionais de outras áreas vindo para o nosso setor, bem-vindos, mas necessariamente a gente tem que fazer parte dessa mentalidade que precisa de renovação, que precisa de adequação, que precisa de treinamento, capacitação adequada para exercitar exatamente isso aqui, a especialização na atividade. Estou falando do ar-condicionado. Quando você vai para a refrigeração, você vai falar em sistemas que operam sistema em regime crítico, subcrítico, que são temperaturas distintas de condensação e evaporação, e são assuntos que vêm sendo desenvolvidos nos últimos 10 anos, a coisa fica bem mais complexa. Então, o segmento da refrigeração oferece oportunidades ainda mais desafiadoras que no próprio ar-condicionado. Na refrigeração você normalmente não pode ter um sistema intermitente. No ar-condicionado, acabou aqui a nossa atividade, a gente desliga e vai embora e acabou. Na refrigeração não é assim. A refrigeração trabalha 7 por 24, 7 dias por semana, 24 horas. Não pode ter falha, não pode ter depois eu faço, depois eu aprimoro, depois eu corrijo. A refrigeração é muito mais desafiadora. E é onde estão aparecendo as maiores evoluções, as tecnologias mais inovadoras no nosso setor do HCR. Emenda Kigali. Emenda Kigali é um grande acordo internacional que contempla exatamente a mitigação dos fluidos refrigerantes que provocam algum tipo de aquecimento da atmosfera. Tem vários casos, tem vários fenômenos que acontecem, provocados pelo homem ou não, que provocam aquecimento global e baseado em quê? No efeito estufa, no efeito que os fluidos acabam ficando na atmosfera e não permitem a dissipação de calor de uma maneira adequada. Isso vai provocar um aquecimento global e por isso que todo mundo fala, todos os dias a gente vê notícias a respeito de catástrofes, a respeito de mudanças climáticas provocadas por esse aquecimento. A emenda Kigali está relacionada com isso. E o Brasil assinou a emenda Kigali e tem o compromisso de tratar de reduzir as emissões de fluidos, a emissão de gases poluentes, exatamente para não provocar um aquecimento maior da atmosfera. Pouca gente conhece isso, pouca gente está envolvida nisso. Daria para falar um dia inteiro sobre o assunto os assuntos relacionados com o emenda Kigali, mas no meu caso aqui agora só estou dando essa pincelada
vocês ficarem atentos, porque entender o que acontece, as oportunidades que aparecem relacionadas com fluidos refrigerantes, está ligado diretamente com essas questões de a gente atualizar, de a gente manter atualizadas as nossas informações que diz respeito à emenda Kigali. Outras cadeias que vem acontecendo, bom, aqui nós temos aí, dentro da Brava, uma série de atividades que a gente desenvolve relacionadas exatamente com os assuntos relacionados com a emenda de Kigali. Eu já comentei a respeito da profissionalização, que é necessário, e isso está relacionado com o quê? Com a baixa produtividade dos profissionais de uma maneira em geral. Não é só no nosso setor que acontece isso, mas no geral a baixa produtividade acontece de uma maneira bastante significativa. Um dos problemas que o Brasil precisa resolver, que precisa equacionar melhor, é não só a capacitação, o treinamento, mas melhorar a produtividade de tudo aquilo que é feito, daquilo tudo que é desenvolvido por cada profissional. Isso resulta em quê? Incremento de custos, despesas, e a gente tem que combater exatamente essas questões. De novo, aqui eu já falei sobre o PMOC, já falei sobre a emenda Kigali. Caminhando aqui, bônus demográfico. Isso aqui é um tema relacionado com geopolítica, que é o seguinte: o que é o bônus demográfico? É o período que os países evoluem economicamente, socialmente, onde eles geram maior riqueza, onde a população vai buscar formas diferentes, formas mais adequadas para evoluir as suas atividades, deixam de produzir produtos agrícolas, por exemplo, e vem trabalhar na cidade, vem buscar novas oportunidades de remuneração melhor, padrão de vida melhor. Então você tem cada vez mais pessoas vivendo em cidades, de uma maneira urbana, do que no campo. O bônus demográfico é essa fase. As pessoas deixam de produzir comida, por exemplo, e vão trabalhar naquilo que tem atividade fim. E comida eles vão buscar onde? No supermercado, vão se abastecer de alguém que está produzindo. Então você tem a possibilidade de fazer com que as pessoas foquem de uma maneira mais significativa naquilo que é a sua expertise. Isso provoca o quê? Isso é o bônus demográfico. Qual é a consequência? O país enriquece antes de envelhecer. As pessoas, quando elas estão velhas, elas estão suficientemente ricas ou bem servidas para que possa se manter durante o final da sua vida, que já não é mais produtiva. Isso é um fenômeno do bônus demográfico. O que aconteceu com o Brasil? Não aconteceu isso. O Brasil começou a fase do bônus demográfico na década de 70 e está terminando agora. O Brasil já envelheceu antes de enriquecer o suficiente para manter toda a população. Isso é um problema, porque muitos de vocês aqui vão passar dos 100 anos de idade. Vocês vão ter que se manter ativos, fazer o que estão fazendo hoje, com a atividade que vocês estão fazendo hoje, com uns 20, 30, 40 anos, vão ter que manter esse ritmo até os 80. E vocês vão ter ainda mais 20, 30 anos pela frente, que vocês não vão ser mais produtivos. Então tenham isso em mente. As oportunidades que estão aparecendo agora é nesse sentido. O Brasil hoje tem 212 milhões de habitantes, mais ou menos. A previsão é que até 2040 o Brasil vai chegar a 230 milhões de habitantes. Depois disso, reduz para os 212 que a gente tem hoje. Então, o que vai acontecer? Vai faltar profissional. O que acontece quando o desafio maior, quando a gente fala em bônus demográfico? A taxa de fecundidade diminui. Cada vez menos as mulheres têm filhos. A quantidade de filhos por família hoje já é menor do que era 30 anos atrás, e muito menor do que era 60 anos atrás. Então, o nosso crescimento demográfico hoje já é mais lento. A região sul do Brasil, ela já tem taxa de fecundidade negativa. Nós temos hoje menos pessoas nascendo do que pessoas saindo do mercado de trabalho, seja por motivos que forem. Então, o que acontece? Vai faltar profissionais em todas as áreas. E o nosso setor, que hoje já está sofrendo esse efeito, vai sentir de uma maneira mais significativa. Por isso que eu dou um passo atrás de novo e falo: a capacitação é importante para você aumentar a produtividade e dar conta daquilo que vem por aí. O nosso setor, ele é inclusivo, o nosso setor oferece oportunidades diversas e, como eu falei, ter barreiras de entrada. O que vai acontecer?
a especialização dos serviços vai ser cada vez maior. Os equipamentos têm tecnologias cada vez mais atualizadas. Então, conhecer essas novas tecnologias é imprescindível para você ter sucesso, para você cumprir aquilo que você precisa fazer nas suas atividades fins. Então, essa profissionalização é muito importante por conta disso. O que vai acontecer com essa diminuição da quantidade de pessoas que vão nascer? Menos dependência dos programas sociais dos governos. E todas as sociedades, elas evoluíram passando por essa fase, que durou aí de 40 a 60 anos. O Brasil está nessa fase que a gente está vivenciando agora. O meu tempo já estourou, mas eu vou pedir 1 minuto extra, tá bom? Aqui é esse conceito, né, que precisa primeiro enriquecer antes de envelhecer. O que vem acontecendo agora? O nosso setor vive essa situação. Cada vez mais mulheres trabalhando no nosso setor. Nós temos o Comitê das Mulheres na Brava, que vem incentivando exatamente nesse sentido, para dar visibilidade e orientar as mulheres para elas se capacitarem da mesma maneira que os homens se capacitam. O setor precisa da atividade das mulheres também. Não só na área administrativa, mas na área operativa também. O que mais? Aqui, olha, só para fazer uma comparação. No ano 2000, a quantidade de pessoas até 14 anos de idade tinha essa composição: azul masculino e rosa feminino. A quantidade de pessoas que tinham mais de 75 anos, homens, mulheres, estava aqui. Percebo que a pirâmide é bem aberta. Isso em 2020, estou falando 25 anos atrás. Como é que é agora, em 2020? Como é que já estava? A base continuava sendo maior, mas percebo que a pirâmide ela começou a ficar mais bojuda. Como é que vai acontecer em 2040? Qual é a previsão? Uma grande quantidade de pessoas com mais de 75 anos de idade que já, em tese, estão fora da atividade profissional, e a base dos 0 a 14 anos já é menor, já será menor do que a base, do que as outras camadas na fase dos 15 aos 29, dos 30 aos 44. Vai chegar um momento que vai ter muito mais gente na área em cima, fora do mercado de trabalho, do que na base que está sendo preparada para o mercado de trabalho. Em 2060 é isso que vai acontecer. Essa é a previsão, fonte do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Tá? Nós temos que estar preparados para isso. Por isso que eu falo, vamos viver até 100 anos, mas a gente vai ter que manter a produtividade até os 80, no mínimo. Estamos acabando aqui, aí eu lanço esse termo aqui, a despatronização. O que é isso? Despatronização. Eu quero trabalhar, mas eu não quero ter patrão. Eu quero viver, quero desenvolver minhas atividades de maneira pontual, naquilo que eu tenho expertise, contrato após contrato. Do outro lado, o patrão já está percebendo que, com tantas complexidades no mercado de trabalho e contratação de profissionais, eu também não quero ter funcionário. Eu prefiro contratar uma empresa, eu prefiro contratar um MEI, que ele é responsável pela atividade profissional dele, ele é um amigo da empresa que trabalha para mim. Então, esse termo de despatronização não existe. Se for para o lado do dicionário, não existe. Isso aqui é um termo que está começando a aparecer entre os sociólogos, identificando essa característica. Os empregados e os empregadores, ambos estão optando por esse modelo, contratação independente. É um fenômeno que está acontecendo, que a gente não está estruturado para isso ainda, mas que de uma maneira ou de outra, no nosso setor a gente já vive isso. A gente já vive essa realidade onde vários profissionais prestam serviço para empresas de uma maneira contratual, não de uma maneira via CLT. Enfim, o nosso setor tem todas essas oportunidades. Onde a gente bate mais é necessidade de aumentar a produtividade, e para aumentar a produtividade, o que você vai fazer? Você vai aumentar a competitividade. Isso é uma coisa que acontece em todos os segmentos, mas no nosso setor a gente precisa trazer esses termos para o nosso setor, falar em produtividade, falar em competitividade. E o que é competitividade? É fazer o certo na primeira vez, não é fazer o certo na segunda vez. Ou faço uma instalação, ou faço uma manutenção, deixo um rabo, só que eu tenho que voltar no dia seguinte para terminar, para consertar aquilo que eu não deixei bem feito. Então a produtividade é isso, é fazer o certo na primeira vez. Você só consegue fazer o certo na primeira vez se você está capacitado para isso.
Onde é que você vai se capacitar? Tem vários cursos de fabricantes, Senais, Fatecs, que dão essas orientações e estão preparados para isso. E nós, como a Brava, a gente procura estimular exatamente isso. Esse era o recado que eu queria dar. Obrigado pela atenção de vocês. Eu sempre finalizo dessa maneira, que o professorado depois faz bem, junto com a refrigeração, ambos são imprescindíveis. A prova está no nosso dia a dia, a gente não consegue viver sem uma coisa e sem outra. Eu vou estar por aí, se depois alguém quiser conversar, estou à disposição. Obrigado mais uma vez e bom evento para vocês nas outras palestras.